Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo aqui, cara, eu tive que fazer esse vídeo de uma forma apressada porque é como se estivéssemos em feriados bancários novamente. Se você se lembra, no passado, quando o governo ia anunciar alguma medida importante, principalmente econômica, ele fazia quando era feriado bancário. E ontem, quartas de final, Brasil contra Croácia, o presidente Lula anuncia que Fernando Haddad será o ministro da Fazenda. Por que ele faz isso? Porque é um dia em que as pessoas não vão dar a devida atenção àquele fato, né? Que é um fato muito importante, muito mais importante do que o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, porque isso vai ditar o ritmo da nossa economia para os próximos 4 anos. Então por isso eu resolvi gravar esse vídeo e postar ele hoje. Então eu vou resumir aqui quem foi Fernando Haddad, o que esse cara já fez na sua carreira pública e quais foram os resultados que ele conseguiu alcançar como ministro da Educação, como prefeito de São Paulo. E aí no final eu vou expor quais são as minhas expectativas em relação a esse Ministério da Fazenda. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo essa parada. É claro que eu não vou começar esse vídeo sem pedir para você se inscrever nesse canal. A gente tem essa meta de monetização aqui, a gente está chegando cada vez mais perto, então curte e se inscreve aqui no canal. Fernando Haddad, uma figura que é muito conhecida por nós brasileiros, né? Ele concorreu à presidência da República contra o Bolsonaro nas eleições de 2018, né? Não ganhou. E agora ele está no Ministério da Fazenda. Quem é Fernando Haddad? Fernando Haddad, ele é um advogado, ele se formou em Direito, fez mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Depois disso ele foi para a carreira privada, ele foi analista de investimentos pelo Unibanco que mais tarde, ali em 2008, se eu não me engano, ele foi comprado pelo Itaú. E depois disso, ele prestou consultoria para a criação da tabela FIPE. As pessoas dizem que esse foi o maior feito do Haddad para o Brasil, né? A criação da tabela FIPE, ele participou dela, que é aquela tabela que monitora o preço dos carros usados, né? Depois disso, ele já foi direto para a carreira pública, né? Onde ele atuou como chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento. Depois disso, ele foi um assessor especial do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. E logo depois disso, que foi um curto espaço de tempo que ele ficou nesses cargos, ele foi para o Ministério da Educação, onde ele ficou aí por um período de tempo maior, né? Exatos 7 anos como ministro da Educação. E é no cargo de ministro da Educação que o Fernando Haddad mais se destacou, tá? Ele ficou no cargo por 7 anos, onde ele saiu em 2012 para concorrer a Prefeitura de São Paulo. E aqui cabe um ponto muito interessante de observação, porque 7 anos como ministro da Educação, trabalhando diariamente, todo santo dia, para melhorar a qualidade educacional do Brasil, é um tempo que consegue exercer certas mudanças no médio e longo prazo em relação à qualidade da educação do Brasil, né? Porque se a gente pegar um ministro da Educação que faz um trabalho apenas de 4 anos, pô, é um trabalho muito curto, é um tempo muito curto. Agora, 7 anos, cara, a gente está falando de 2 mandatos presidenciais já. Então, teoricamente, era para a qualidade educacional do Brasil ter melhorado, né? Um tempo muito grande para que as coisas pudessem ter sido melhoradas. E dentro do Ministério da Educação, o que o Fernando Haddad mais defendeu e mais trabalhou foi em relação ao ProUni. O ProUni, ele é um sistema de bolsas, né, parcial ou total, onde o aluno ele pode ter essas bolsas dependendo da sua nota no Enem, né? Esse é um ponto muito importante, né? Eu acredito que existe muita desigualdade social no Brasil e é um ponto interessante o ProUni. Temos também o FIES. O FIES ele foi um grande programa dentro do governo do PT, uma das principais bandeiras que foi levantada e defendida muito fortemente, onde basicamente você poderia fazer um financiamento estudantil a uma taxa de juros extremamente baixa, né? E aqui a gente já consegue ver por que o FIES ele não deu certo, porque ele foi uma grande falha. Apesar de muitas pessoas terem conseguido se formar na universidade por conta do FIES, isso não significa que a qualidade da educação melhorou, tá? Apenas que mais pessoas entraram na faculdade e mais pessoas conseguiram se formar, né? Mas por que o FIES ele falhou tanto? Porque no Brasil a gente começou a ver um crescimento muito grande no número de universidades, né? Universidade une aqui, une ali, universidade une esquina, né? Cada esquina tinha uma universidade e muitas dessas universidades elas foram criadas para capturar esse movimento, né? Essa tendência que o FIES estava gerando para as instituições, para as empresas educacionais. Se a gente pegar, por exemplo, os números de empresas listadas em Bolsa de Valores, empresas do ramo educacional, como a UDICS e algumas outras, a gente vai ver que elas surfaram uma grande onda de alta
durante o período do governo do PT, durante a duração do FIES, e depois disso, quando começou a ser descoberto esse escândalo de corrupção no governo e tudo mais, e o FIES ele foi cortado, a gente viu que de fato esse crescimento que as empresas de educação estavam apresentando, ele era um crescimento artificial, que era basicamente onde a premissa principal era o financiamento estudantil. E por que que não deu certo? Eu não sei quanto que eram os juros do financiamento estudantil, mas eu sei que eram juros extremamente baixos. Se a gente pegar a média de juros do Brasil, nesse tempo de FIES, era uma média de juros que era muito alta, né? Sei lá, 12, acima de 10%. Então a conta não fecha. O cara, ele tá pegando dinheiro emprestado do governo a uma taxa de juros de 3%, 2%, eu não sei quanto que era, mas eu sei que era baixa, enquanto o governo estava financiando esse programa, emitindo dívida, pagando 10% ao ano, 11% ao ano, então a conta ela não fecha, e aí não fechou, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa formada, eu tenho graduação, eu tenho especialização, eu tenho mestrado e não estou exercendo a função da minha profissão, eu não estou trabalhando na minha área. E eu também conheço muitas pessoas que não trabalham na sua área, né, na sua área de formação. Teve sim um maior crescimento de pessoas entrando e saindo da universidade, mas isso não significa aumento no número de trabalhos qualificados, né? Isso não significa uma qualidade educacional, digamos assim. Então o FIES ele falhou e consequentemente isso acabou levando as empresas educacionais ladeira abaixo. E também uma outra coisa que foi muito defendida pelo PT ao longo dos anos foi o SISU, né? Que basicamente é uma forma do estudante conseguir ingressar em universidades públicas através da sua nota do Enem. Então, em todo o tempo que o Fernando Haddad ficou no Ministério da Educação, ele fez essas três coisas, principalmente ProUni, FIES e SISU. Depois disso, ele abandonou o cargo de ministro da Educação para tentar concorrer à Prefeitura de São Paulo, onde ele ganhou. E como prefeito de São Paulo, ele priorizou aí principalmente a mobilidade urbana, tá? Ganhou prêmios internacionais por conta disso e beleza, top. Ele também deu preferência pelo transporte público e coletivo, onde ele acabou perdendo muita base eleitoral, e ele construiu novos corredores de ônibus, ciclovia, ciclofaixa e também reduziu o limite de velocidade em toda a cidade de São Paulo. E essas medidas aqui, né, ele não foi um bom prefeito para São Paulo, ele perdeu muita popularidade em um curto espaço de tempo. Inclusive eu lembro quando eu era adolescente, eu não lembro a idade exatamente, vendo na televisão as pessoas fazendo greve por conta do aumento de 10, 20 centavos no preço da passagem de ônibus. E isso foi na gestão do Fernando Haddad, né? Eu lembro disso, as pessoas extremamente revoltadas, os meus pais discutindo em casa por conta disso e tudo mais. E segundo o Datafolha, olha quem eu estou usando como referência em Datafolha. O Fernando Haddad ele foi o pior prefeito de São Paulo desde os anos 2000, segundo Datafolha, hein? Pior prefeito de São Paulo. Então a gente consegue ver, fazendo um resumo de tudo isso aqui que eu falei, que o Fernando Haddad ele não contribuiu muito para o Brasil, né? Ele não foi um bom ministro da Educação e ele não foi um bom prefeito, né? E por que eu falo que ele não foi um bom ministro da Educação? Por mais que mais pessoas tenham se formado. Porque, como eu disse, isso não significa melhora na qualidade educacional. Por quê? Porque existe uma medida de nível educacional dos países, né? Que é o PISA. O PISA, ele mede ali, basicamente, a capacidade do estudante em leitura, matemática e ciência, tá? E faz um ranking global aqui da posição dos países, né? Levando vários critérios em consideração. Aqui eu tô pegando só a educação, tá? Somente o critério de educação. Como a gente pode ver nessa imagem, a linha em azul é a média dos países da OCDE, enquanto embaixo a gente tem a performance do Brasil. Então a gente vê que o Brasil ele fica muito abaixo da média da OCDE e também a gente vê que não cresceu muito a qualidade educacional dos alunos, né? Tanto em leitura, quanto em matemática, quanto em ciência. Lembra que eu falei que o Fernando Haddad ficou 7 anos no Ministério da Educação, um tempo que eu considero, não só eu, várias pessoas, que é o tempo necessário para que medidas fossem mudadas, implementadas para que a educação do Brasil, a médio e a longo prazo, ela melhorasse. E a gente viu que isso não aconteceu, né? Ah, mas durante o governo Bolsonaro isso também não aconteceu. Calma lá, meu irmão, porque o governo Bolsonaro, tivemos aí, eu não estou defendendo ele, tá? Mas tivemos uma pandemia onde as escolas ficaram fechadas, ele teve ali como mandato apenas 4 anos, já vai ser trocado, então em comparação, é um tempo muito menor do que o Fernando Haddad conseguiu fazer.
era para o Fernando Haddad ter melhorado muito os índices de educação, assim como ele fala que foi um grande ministro da educação. Na verdade, a gente vê que ele não foi, não melhorou quase em nada, né? Então o Brasil, em um ranking de habilidade dos estudantes, né, skill dos estudantes, como a gente pode ver nessa imagem, em um ranking de 41 países, o Brasil ocupa o penúltimo lugar. Então, cara, simplesmente é vergonhoso o nível de educação do Brasil. E é engraçado porque a minha geração, eu nasci em 1996. Eu não sou nem tão velho e nem tão novo, né? Eu consegui pegar duas gerações de professores diferentes, né? Professores mais antigos e professores mais novos. Eu peguei essa transição. O engraçado é que os professores antigos, eles possuíam uma qualidade educacional muito melhor. A didática era muito melhor. O nível de conteúdo e profundidade era muito melhor. Em um ano eu estava tendo aula com um professor mais antigo, melhor em qualidade educacional, e no outro ano eu já começava a ver um declínio muito significativo na qualidade da didática dos professores, tá? Então, com o tempo, os professores eles foram perdendo a qualidade e eu experimentei isso na prática, eu vi isso na prática. Pô, eu tinha professores que davam aula de educação física, inglês e literatura ao mesmo tempo. Não faz sentido isso, né? Então, a qualidade da educação ela caiu muito durante a gestão do PT e durante a atuação do Fernando Haddad como ministro da Economia. Então ele não foi um bom ministro. E só para comparar isso que eu tô falando, eu tenho que pegar países que se assemelham com o Brasil de alguma forma, né? Países emergentes. Mas talvez o país que mais se assemelhe com o Brasil, que a gente pode fazer uma comparação digna, seja a Rússia. Por que a Rússia? Porque o PT ele ficou no poder por muito tempo, né? Desde 2002 até 2015, onde teve o impeachment da Dilma, né? Então é um tempo muito longo. E aí, meu irmão, a Rússia a gente sabe que é um país também que tem o mesmo governo durante muitos anos, né? Muitas décadas, inclusive. O Vladimir Putin está no governo há muito tempo. E por que a Rússia é um país que mais se assemelha com o Brasil nessas questões? Porque justamente o mesmo governo ficou à frente da nação por um período de tempo longo o suficiente, né, para gerar mudanças de médio e longo prazo. E a gente pode ver que a Rússia, ela saiu de uma posição ali que estava muito abaixo da média da OCDE em todos os skills, todas as habilidades dos estudantes. E aí agora em 2018, né, que foi o último levantamento da OCDE, a Rússia ela chegou a alcançar a média da OCDE, ou seja, a Rússia ela foi eficiente na implementação de um plano educacional para a população, né? E a gente pode ver que no ranking também de 41 países, a Rússia ocupa a 26ª posição. Então, era para o Brasil ter melhorado, talvez não na mesma magnitude que a Rússia, né? Porque a forma de governo é muito diferente, mas era para o Brasil ter melhorado de forma significativa a qualidade da educação, e a gente viu que isso não aconteceu. Como eu falei para vocês, parece que a gente está vivendo na era de feriados bancários novamente, né, onde grandes pronunciamentos são feitos ali em feriados ou em dias importantes, né? No caso foi as quartas de final do Brasil e Croácia. E aí, quando o Lula anunciou quem seria o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, a taxa de juros, basicamente, ela fechou quase que inalterada no dia, e também o câmbio permaneceu quase inalterado, né? Então a gente vê que o mercado talvez já tenha precificado isso, já tenha precificado esse movimento, mas o importante é o que? Não é qual foi o movimento da taxa de juros e do dólar nesse dia. A gente tem que acompanhar esses indicadores para ver como que eles vão performar ao longo do tempo, né? Ao longo da gestão do governo Lula, ao longo da gestão do Fernando Haddad como ministro da Economia. E o que a gente pode esperar da gestão do Haddad como ministro da Economia, né? Quais são as minhas perspectivas em relação ao futuro do Brasil? É claro que o aumento dos gastos públicos é uma bandeira que o PT defende muito fortemente e também é uma bandeira do Fernando Haddad. O Fernando Haddad, ele é de esquerda, a gente sabe, isso é claro. Então, aumento dos gastos públicos, a gente então vai viver com uma taxa de juros mais alta. Então o Brasil, que estava numa situação confortável em relação aos países, né, até países desenvolvidos, já era para o Brasil abaixar as suas taxas de juros ali, talvez no segundo semestre do ano que vem, de 2023, mas talvez isso não aconteça por conta desse aumento de gasto público, aumento de participação estatal em empresas. Então, talvez seja necessário manter essa taxa de juros mais elevada, tá? Porque o mercado acaba precificando um risco muito maior quando o país começa a governar uma nação com essas políticas mais estatais. Por quê? Porque pode ter muita interferência política em empresas públicas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, né? Isso aumenta muito o risco do país, né? Também é esperado que tenha programas sociais em excesso, muito mais do que o necessário, e consequentemente isso pode levar
aumento de inflação, mesmo com uma taxa de juros mais elevada, né? E esse aumento de inflação pode retroalimentar esse ciclo de manter a taxa de juros mais elevada, tá? Então por isso talvez a taxa Selic do Brasil ela fique num patamar maior, talvez ela não caia muito ao longo dos próximos anos, e conforme o governo vai aumentando seus gastos públicos, consequentemente a dívida vai ficando mais cara, né? Imagine que é muito mais caro você pagar uma dívida a 15% ao ano do que uma dívida a 10% ao ano. E os países internacionais, os investidores internacionais vão começar a olhar para o Brasil e falar, pô, esse endividamento está ficando muito elevado. Será que o Brasil vai conseguir pagar essa dívida aqui? Será que faz sentido continuar investindo no Brasil? A taxa de juros vai começar a subir, o dólar vai começar a subir. Então é esperado que a gente tenha uma taxa de juros mais elevada e também um câmbio mais apreciado. Vamos ver aí como as coisas vão se desenrolar. Também é esperado que tenha uma taxação sobre patrimônio, já está quase que claro que vai ter taxação de dividendos e também taxação sobre patrimônio. E também taxação sobre herança. Então, se seu pai morre, seu avô morre, quando for passar essa herança para o nome de vocês, provavelmente vai ter uma criação de tributos sobre essa herança, tá? Então, inclusive, isso serve como um alerta para as pessoas terem um planejamento sucessório bem feito, né? Planeje a sua sucessão patrimonial, beleza? Até dos seus avós, dos seus pais. Vale sentar e conversar sobre os riscos que esse novo governo pode causar no patrimônio que foi acumulado ao longo de toda uma vida. E também, é claro, a não privatização de empresas, né? É muito difícil a gente ver um cenário onde as empresas vão ser privatizadas com esse novo governo. E aqui talvez o melhor conselho que eu posso dar para vocês é diversifique o seu patrimônio, dolarize o seu patrimônio, né? Eu acho que é extremamente vital que parte do seu patrimônio esteja fora do Brasil, principalmente com essa onda de incerteza, essa onda de taxação sobre patrimônio, essa onda de maiores impostos que podem vir aí pela frente. Então é importante que você dolarize o seu patrimônio, que você mande dinheiro para fora do Brasil. Simplesmente o governo pode chegar amanhã e falar, olha, você não pode mais comprar dólar, porque se você comprar dólar o câmbio vai disparar e a inflação vai aumentar, então você não pode mais comprar dólar. Se você comprar, você vai pagar uma multa e você pode até ser preso. As pessoas acham que isso não vai acontecer, até que acontece. Então antecipe, não espere chover para você comprar o guarda-chuva, se proteja, né? Faça esse movimento antecipadamente para você não ser pego de surpresa no futuro. Demorou? Antes de terminar o vídeo, eu quero pedir novamente para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal para atingirmos essa meta de monetização cada vez mais rápido. E é isso aí. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até mais.